seguinte, né, eu vou estar demonstrando aqui como que eu vou exportar o meu firewall para um HD externo, por exemplo, para mim poder estar replicando ele em outras máquinas. Então eu vou poder estar tirando ele do virtual, né, que está rodando dentro do VirtualBox, e criar nele um clone, né, que eu vou poder estar replicando ele em outras máquinas. Então o processo é simples, eu vou estar usando Acronis, tá? A ISO do Acronis, e ligado num HD na USB. Então ele vai reconhecer que eu vou apontar, na hora de salvar, eu vou apontar para o HD externo, né? Então eu vou iniciar a máquina. O Acronis tem uma particularidade que você tem que ficar de olho, né? Tem uns 3 segundinhos ali, né? Igual o CD de boot do Windows. Então a gente tem que ficar meio que... Olha lá, se você não clicar, ele dá o boot e inicia a máquina, né? Então tem que ficar um pouco atento nessa questão do Acronis aí. Eu gosto do Acronis porque há muito tempo eu já uso ele. Então já tenho confiança, já sei como que o sistema funciona, né? Então fica mais fácil para estar clonando, eu estar executando ele. Depois que o clone é feito, eu posso estar implementando ele em qualquer máquina. Lembrando que o firewall iptables, né, rodando no Linux, a ideia é ele não precisa de uma máquina poderosa, ele pode estar rodando uma máquina mais simples, sem necessidade de grandes recursos. Às vezes um dual core, por exemplo, consegue rodar o firewall. Ele é bem tranquilo de estar sendo executado, não precisa de uma máquina poderosa para estar funcionando. Lógico que grandes empresas, por exemplo, tem que ser uma máquina um pouco mais robusta, mas ele funciona bem com um dual core, por exemplo, 4 GB, né, sem dar pico nenhum de delay. Bom, eu vou criar o backup, né, vou pegar a máquina inteira, eu vou copiar as partições do Linux, esse aqui é o meu backup externo, então que agora eu vou apontar ele para o HD externo. Então eu vou no meu computador, vou abrir aqui o backup onde eu quero e a pasta clone, né? Eu venho no Acronis e crio o nome para ele, perfeito? Ok, vou criar aqui, já está apontando, próximo, próximo. Ele vai inicializar o backup aqui. É um processo que vai demorar um pouco, então eu vou dar um pause aqui, à medida que ele for executando aqui eu vou abrindo, comentando alguma coisa, mas é um processo que demora para estar sendo executado, né? Então para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar um pause nele, à medida que ele for executando eu vou comentando algumas partes do código. Bom pessoal, retornando aqui, né? Ele já iniciou o backup. Tá me passando aqui que falta 3 minutos para estar finalizando esse clone aqui. Eu vou aguardar finalizar, né? Aí retorna com a mensagem dizendo que o backup, né, o clone dessa ISO do DEB-A11 foi bem sucedido, e aí eu volto, tá? Falta pouco, 2 minutos, né? Vocês estão vendo que é uma coisa tranquila. Demora um pouco porque é do virtual pro físico, né? Então a conexão é um pouco mais lenta do que de um físico para um físico, por exemplo. Mas é coisa que se a gente fizer aí com o tempo, pelo menos essa parte aqui, né, que é o clone principal, a máquina já está pronta. Depois que ela passar para o HD externo, a replicação é muito mais rápida e prática de fazer. Então é só o tempo de finalizar isso aí, e aí a gente já volta para demonstrar o programa já instalado, o backup já, né, o clone já é efetuado com sucesso. Bom, voltando aqui, está quase terminando, né? Vou guardar aqui. É um processo simples, né? O clone com o Acronis é bem fácil de fazer, não tem grandes preocupações, né? Ele termina muito rápido. Se você marcar a caixinha aqui, quando ele acabar, ele já desliga o sistema para você, e aí já retorna para mim falando que o backup foi bem sucedido, né? O clone da máquina foi bem feito. Eu vou voltar agora, vou preparar outra máquina, né? Vamos criar uma máquina de instalação, aonde eu vou estar clonando. Eu vou usar o próprio VirtualBox para demonstrar, né? Não tem muito
segredo no que eu vou fazer é só usar o Acronis para pegar o clone que está no HD externo e voltar para a máquina física, para a máquina real, o que seja, tá? É só aguardar aqui, já vou preparar para um próximo vídeo e já entro com o clone já. Na verdade, vamos até fazer aqui, quer ver? Vamos fechar essa máquina aqui, né? Fechar ela, já tem uma máquina Windows aqui já. Eu vou preparar ela aqui. O clone voltou. Vou preparar ela, armazenamento, está vazio. Vou apontar para ela o Acronis e falar para ela que eu quero o HD com o backup, né? Então, na verdade, é um processo também simples no VirtualBox. Se você for fazer na máquina real, você só vai colocar a ISO do Acronis, fazer um Rufus na pendrive com Rufus ou algum gerador de executável de preferência, e espetar a pendrive, o HD externo com a ISO, né, com o clone. E aí a gente começa. Você faz o início da máquina, né, vamos imaginar que é o boot. Ele já vai reconhecer pelo CD. É o mesmo processo inicial ali, tem que ficar esperto por causa daquele tempinho do Acronis. E aí é só o processo contrário agora, né? Eu quero restaurar o clone. Eu vou apontar ele para onde que o clone está instalado para funcionar. Aí é só aguardar o sistema subir, né? O Linux embarcado também, o sistema deles. Pronto. E aí a gente iniciou fazer o backup, né? Fazer o clone. O que eu quero? Eu quero recuperar. Então eu clico em recuperar o disco. Eu vou procurar aonde que ele está. No caso, vocês viram que ele está dentro do clone, meu backup. Dou OK. Próximo. Ele vai falar para mim o que eu quero. Eu quero recuperar a partição inteira, né, o disco. Ele me pergunta que dia que foi feito o clone. Isso aqui eu tenho que fazer porque eu não consigo prosseguir, então eu tenho que marcar o dia e a hora, né, é a única coisa. Vamos supor, se você volta em junho, agosto, que foi quando eu fiz o clone, em janeiro, né, que eu fiz o clone, você tem que voltar a 1º de janeiro e marcar a hora dele para conseguir fazer o avanço. Seleciono todas as partições que eu quero instalar, dou um avanço, escolho o disco que eu quero. No caso, a máquina virtual, né, que é o disco que eu tenho. Essa aqui é o HD externo. E ele me fala, ó, você tem alguns arquivos, tudo que você tiver no HD vai ser apagado. Você tem certeza que deseja continuar ou não. No caso, eu quero que ele seja apagado, né, vai formatar o disco. Copiar partições sem alterar, eu quero que seja idêntico à partição que foi copiada, né? E aí é só gerar de novo o mesmo processo. Eu vou aguardar aqui, vou deixar ele restaurar o backup, é um processo mais rápido, como eu disse, né? Tá vendo? Já está voltando. E à medida que for evoluindo, tá vendo? 7 minutos é bem mais rápido do que o clone. À medida que for evoluindo, eu vou abrir o vídeo aqui. Bom, praticamente metade já do processo, né? Ele é bem mais rápido de restaurar do que clonar. Não tem muito segredo, e na hora que restaurar ele vai estar funcionando igualzinho a nossa máquina original. Então, através desse processo aqui, eu posso replicar o proxy de forma efetiva em qualquer máquina, né, em qualquer configuração aí. Depois, se for virtual, se for real, a máquina se adapta à configuração. Então não tem necessidade de ser o mesmo hardware, de ser as mesmas configurações da máquina mãe, né, da máquina que criou. Não tem essa necessidade. Você pode tanto colocar no dual core, como eu disse, ou no i5. Você pode montar uma máquina no seu escritório, por exemplo. A internet chega pelo seu escritório, né? Você tem uma suíte ali que retransmite a internet para os funcionários. Você pode criar na sua máquina um VirtualBox, por exemplo. Você não precisa ter um computador só para o firewall. A questão é que a máquina do firewall nunca pode ser desligada, então a sua máquina também não pode ser. Mas se porventura ela desliga, é só reiniciar a máquina virtual e ligar o
o proxy que ela volta a fazer os filtros, né? Porque senão ninguém navega também. Mas você pode economizar, como na máquina virtual que eu estou fazendo. Eu só tenho que criar mais uma placa de rede, né? Porque o farol, para funcionar, ele tem que ter duas placas. É uma placa de entrada e uma placa de saída. Essa máquina aqui só tem uma placa de rede. Então, antes de ligar ela, eu vou acrescentar mais uma placa de rede para ela funcionar. Lógico que tem as configurações de IP, né? A gente tem que fazer todo a placa de entrada, você faz a entrada com IP, e a placa de saída até com DHCP ela vai funcionar também. É interessante às vezes colocar o IP, setar o IP na saída pelo o site de configuração do proxy, né, que ele tem o IP de busca. Futuramente esse proxy vai ser implementado no próprio firewall, então a gente vai instalar um Apache, um emulador de web, por exemplo, né, um Apache da vida, um servidor Apache, que aí ele vai rodar direto no servidor sem a necessidade de alterar nada. Então na hora que a gente fizer a busca, automaticamente ele já vai, eu posso setar a placa de saída com DHCP. Então a mensagem dizendo que foi bem sucedida a restauração, certo? Então ocorreu tanto o clone como a restauração, deu tudo certo. Então eu vou fechar essa máquina aqui, já vou finalizar ela. Posso vir aqui e tirar ela, o Acronis, né? Eu não preciso ter o Acronis aqui mais, para ele não ficar puxando. E a rede também, ó, ela tem uma placa de rede habilitada, eu só tenho que vir aqui e habilitar ela. Eu posso colocar ela como uma placa interna. O bridge está funcionando aqui, o NAT, né? Então a placa 2 ela vai estar conectada como a rede interna. Eu posso colocar aqui e permitir tudo, certo? Isso. E aí na hora que eu ligar a máquina, deixa eu ver aqui, compartilhado, tá tudo ok. Ok. Vou subir a máquina, vocês vão ver que ela já vai subir. Era uma máquina Windows, né? Eu poderia ter demonstrado aqui, perdão. E eu copiei por cima. Então na hora que ela subir aqui agora, eu posso ver que eu mostro para vocês que ela tem um ponto de restauração. Olha lá, já subiu com Linux já. Então quer dizer, o clone foi bem feito, né? Deu tudo certo. E eu volto, na hora que ela subiu o Linux aqui, eu volto e mostro para vocês que antes disso aqui na máquina eu tinha um Windows instalado nela. Então ele já está subindo as configurações do Debian, né? Vou deixar ela subir. Vai pedir a senha de acesso, né, do Linux. O único erro que vai dar é do sistema do VirtualBox. No caso aqui, como ele está no VirtualBox, não vai dar, mas quando você instalar na máquina física, aquele dispositivo de adicional de convidado, entendeu? Como você está instalando na máquina real, aparece só um false aqui, uma mensagem falando que está faltando esse acesso aqui, mas é porque você não está instalando o VirtualBox. Carregando o arquivo. Ele vai subir a máquina Linux, né? Vou esperar ele configurar aqui, vai aparecer pra gente inserir a senha do Linux, né, de acesso. Seria a senha de acesso mesmo, né? Que é a senha de usuário. Eu posso clicar nela, a senha padrão que eu coloquei, e ele já sobe o Linux já. Vou iniciar ele aqui só para vocês verem que o proxy vai rodar. Eu vou executar ele. Deixa eu só ver a configuração aqui da placa de rede, mas provavelmente já vai estar desligado. Eu tenho que ver qual setar o IP, né?
Não vou setar o IP agora porque o vídeo vai ficar um pouco grande. Deixa eu só ver aqui como tá. Perfeito. Eu tenho que setar o IP. Ele não pegou o IP aqui porque as placas são diferentes, né? Então eu tenho que vir aqui e ver qual que é a rede que está pegando. Mas se eu rodar o... Tá vendo? Então não estava sem internet. Mas para a gente rodar o Firewall aqui não tem problema. Eu posso vir aqui. Já está até com os comandos já da máquina anterior. Ó. Rodando aqui, ele já vai rodar o nosso Firewall já. Ó. Já funciona perfeitamente. Posso até entrar na web server e rodar o .NET também, que ele já está funcionando. Só espera ele rodar o .NET. .NET sem erro, subiu perfeitamente. A única coisa que é configurar a faixa de IP aqui para ele funcionar certinho. A entrada, né, tem que ter duas placas de rede, né? Então uma delas não está configurada aqui. Eu vou estar desligando, desligar ela. Vou voltar aqui o snapshot, restaurar. Eu não quero isso aqui, não quero só restaurar ela. Pronto. Vou iniciar a máquina aqui. Vocês verem que é a mesma máquina que antes estava eu subi o Linux e agora eu vou subir ela com o Windows de novo. Ela está fazendo a restauração, né, do snapshot, mas ela já sobe com a máquina Windows. Né? Subiu. Eu já tenho o Windows funcional aqui já para vocês verem que o clone realmente funcionou, né? Ele já pega as configurações aqui até do snapshot. Deixa eu abrir pelo menos o navegador aqui enquanto ela está configurando. Ela está refazendo aqui para estar um pouco mais lento, mas está operacional já. Ó. É um Linux, ok? Um Windows, perdão. Já está funcionando. Perfeito? Então o nosso clone foi o clone bem feito e a restauração do clone também bem feita. Perfeito, pessoal? É isso aí. Eu vou estar postando o código e a ISO também, né, a imagem do clone no arquivo do Drive para a gente poder compartilhar isso aí. Falou, galera!